Boa noite a todos os amigos da nossa audiência. Hoje vamos dar continuidade ao nosso podcast Explorando a Psicopatologia. No podcast de hoje falaremos sobre os fundamentos dessa disciplina científica. Qual o seu principal objeto de estudo? Diferentemente da tendência atual do século XXI, o objeto primordial de estudo da psicopatologia não é o biológico, mas sim o psíquico. Vamos lembrar a que se refere o termo psicopatologia. Esse termo tem três referentes: psico, pato e logia. Psico se refere à psique, ao psíquico humano. Pato se refere ao patos, como os gregos entendiam. E logia se refere ao logos grego, que quer dizer palavra, conhecimento. Portanto, psicopatologia se refere à construção de palavra e conhecimento sobre o patos e sobre a psique humana. É sobre como esse psíquico funciona e sobre como ele está estruturado que os psicopatólogos direcionam o olhar. Está evidente que o psíquico tem uma relação bidirecional de influência e causalidade com esse corpo biológico. Mas o psíquico vai além. A psicopatologia, assim entendida, resgata o papel do psíquico na constituição da experiência e do sofrimento humanos. Hoje, vamos abordar um tema que considero de extrema importância para a nossa compreensão da experiência humana no contexto da psicopatologia: a ideia de patos e a desconstrução da tendência de reduzir patos a um mero significado de doença ou sintoma físico ou biológico. Para isso, vou usar as ideias de Francisco Martins em seu trabalho intitulado como Psicopatologia 1, Prolegômenos. Minha intenção aqui é desmistificar algumas noções muito comuns na nossa prática clínica e estimular reflexões sobre a nossa abordagem ao sofrimento dos pacientes. Falaremos sobre o conceito atual e original da palavra patos, aquela que está no centro da ideia de patologia. Vamos discutir o quanto essa ideia tem se distanciado do conceito original e prejudicado nossa compreensão do adoecimento psíquico. Vamos exemplificar nossos argumentos com exemplos clínicos para tornar mais concreta a percepção da nossa argumentação. Fique até o final e não esqueça de deixar o seu like. Esse conteúdo é feito para você se enriquecer de conhecimentos seguros e importantes na área da psicopatologia. Vamos iniciar diferenciando patos da restrita ideia de doença. O termo patos é o radical contido na palavra patologia, que costumeiramente compreendemos como doença. Ele está presente também nas palavras simpatia, empatia e patético. Mas por que isso acontece? Atualmente, seu significado sofre um enquadre biomédico. E quando ouvimos essa palavra, somos levados a pensar que patos se refere à doença no sentido médico, biológico. Algo que se refere a um órgão que está lesado, disfuncional, biologicamente doente. Assim compreendido, esse significado de patos gera um viés em nossas mentes, nos coagindo a pensar que a patologia mental se refere a um ente ou coisa biologicamente alterada que é responsável pela síndrome ou sintoma. Mas essa visão não é sustentável. O termo patos só corresponde a esse enquadre ou frame biológico de poucos séculos para cá. É necessário que a gente resgate o conceito mais antigo e original dessa ideia para compreendermos que patos é um fenômeno muito mais amplo e que vai para além do biológico. Patos se refere ao sujeito e à sua afetividade fundamental. Quando nos sentimos simpáticos a alguém, é porque o patos desse alguém nos cativa, nos captura. Quando decidimos ser empáticos com alguém, é porque decidimos nos colocar dentro do patos dessa pessoa, para experimentarmos o que ela experimenta. E quando achamos que algo é patético, é porque o que vemos nos causa uma experiência negativa, de repúdio, pois o patos ali contido é algo do qual queremos nos afastar. Na sua origem, essa palavra vem do grego antigo, onde significava algo relacionado à experiência de sofrimento, paixão ou qualquer emoção que fosse intensa e que, muitas vezes, colocava o sujeito em estado de passividade. Na Grécia Antiga, patos era um conceito que englobava a totalidade da experiência emocional humana. Ele tinha um significado amplo, sendo associado a sensações e experiências intensas, como dor, paixão, tristeza e até êxtase. No contexto da filosofia grega, particularmente em Aristóteles, patos era um dos três modos de persuasão, ao lado de ethos e logos, referindo-se à capacidade de comover ou afetar emocionalmente o público. Naquela época, patos era essencial para definir como as emoções podiam influenciar o comportamento humano e também como um orador podia tocar o público para levá-lo a determinadas ações. Assim, patos envolvia as reações emocionais que poderiam, muitas vezes, levar uma pessoa a situações extremas, para além da razão e da lógica. Hoje em dia, o conceito de patos continua sendo usado, mas sua aplicação se expandiu para diferentes áreas. Na psicopatologia, como discutido na obra de Francisco Martins,
Pathos não se refere apenas ao sofrimento, mas à disposição afetiva fundamental do indivíduo, um elemento essencial que molda como cada pessoa experimenta o mundo. No contexto moderno, pathos está intrinsecamente ligado à subjetividade e à maneira singular como cada indivíduo lida com suas emoções, sejam elas de sofrimento ou de alegria. Ele é visto menos como algo a ser eliminado e mais como um componente que, quando compreendido, pode nos oferecer insights valiosos sobre o próprio ser e suas relações com o mundo ao redor. Francisco Martins nos convida a olhar para o pathos como algo muito maior do que uma simples doença. Ele questiona a perspectiva tradicional que se concentra apenas em sintomas e indicadores biológicos, muitas vezes ignorando a subjetividade e a complexidade do ser humano. Quando falamos de doença, especialmente na medicina tradicional, tendemos a imaginar algo que se desvia do que seria um estado de normalidade, algo a ser corrigido, tratado, eliminado ou extirpado. Essa visão, embora eficaz para certas condições físicas, pode ser extremamente limitante quando o que estamos abordando é o sofrimento humano em sua plenitude. Por exemplo, pensem em um paciente com um quadro depressivo. Se olharmos apenas para os sintomas, como humor deprimido, distúrbios do sono e perda de interesse, acabamos focando apenas no tratamento desses sintomas, muitas vezes com o uso de medicamentos. No entanto, o que Martins propõe é que consideremos o pathos como uma experiência vital, algo que não está necessariamente restrito à patologia enquanto disfunção ou lesão biológica, mas que faz parte da forma como a pessoa se relaciona consigo mesma e com o mundo. Esse pathos envolve a totalidade do ser, incluindo a paixão, o amor, a busca pela verdade e até mesmo a capacidade de se maravilhar diante da vida. O pathos de cada um pode moldar a expressão do sintoma. Por isso, o tratamento não deveria ser apenas o alívio desses sintomas, mas sim no acolhimento, interpretação e elaboração dessa vivência singular. Uma depressão pode ser a expressão da dificuldade de se realizar um pathos artístico, por exemplo, e essa insatisfação ou frustração radical pode se expressar numa depressão grave e irresoluta. Diante de tudo isso, é necessário recusar a tendência de reduzir o conceito de pathos a uma mera sintomatologia. Esse é outro ponto importante que Martins levanta em sua importante obra. Há uma tendência comum de reduzir o pathos a um simples sintoma, algo a ser identificado e tratado mecanicamente. Essa simplificação, tão frequente na prática médica, ignora o significado do sintoma para o indivíduo. O sintoma, na verdade, é apenas uma parte de uma história muito mais ampla que envolve emoções, experiências, atitudes pessoais para consigo mesmo e para com os outros, e relacionamentos interpessoais. Reduzir o pathos a um sintoma significa desconsiderar toda a bagagem que o sujeito traz, suas dores, seus sonhos, seus valores e como ele lida com seu sofrimento. Desconsidera que o sintoma psíquico é sempre consequência e não a causa. O sintoma psíquico é consequência de um movimento afetivo disposto em direção a um alvo. É aqui que pathos se situa, pois pathos é exatamente essa disposição afetiva, essa inclinação do afeto numa direção que estrutura e direciona o sujeito para um alvo. Inclusive, pathos é reconhecido pelo seu alvo. Vejam só: o pathos heróico, o pathos trágico, o pathos artístico, o pathos filosófico. Qualquer nomeação do movimento pático qualificará o alvo que ele atinge. E esse alvo é aquilo que o especifica, que o diferencia, que o designa. Vou ilustrar isso com um exemplo clínico. Certa vez, acompanhei um paciente que sofria de crises de ansiedade. Em uma abordagem mais tradicional, poderíamos ver essas crises como meros sintomas a serem medicados. No entanto, ao explorarmos sua história, descobrimos que essas crises estavam intimamente relacionadas a uma experiência de abandono que ele vivenciou na infância. Nesse contexto, as crises de ansiedade eram uma expressão de seu pathos de pertencimento, uma forma pela qual ele tentava lidar com o medo profundo de ser deixado para trás. Então, o sintoma não era simplesmente algo a ser eliminado, mas sim um convite para entender e trabalhar essa disposição afetiva fundamental de pertencer e sentir-se pertencido. A ansiedade não é a causa, mas a consequência de não se poder realizar o pathos. A frustração de não realizar o desejo que pathos representa. Ressaltar o pathos como fenômeno que demarca uma disposição afetiva fundamental é especificamente aquilo que Francisco Martins quer enfatizar. Ele fala da disposição afetiva fundamental como um elemento constitutivo do sujeito. Esse conceito é essencial para entendermos o pathos como algo mais abrangente que uma doença ou um sintoma isolado. A disposição afetiva é o que dá cor à nossa experiência de mundo,
determina como percebemos, sentimos e reagimos ao que acontece ao nosso redor. Cada indivíduo tem uma disposição afetiva singular, que molda suas experiências e, consequentemente, sua maneira de sofrer e de lidar com os desafios. Por exemplo, dois pacientes podem apresentar sintomas semelhantes de tristeza profunda, mas suas disposições afetivas podem ser completamente diferentes. Um deles pode sentir tristeza como um reflexo de um profundo senso de perda de um ente querido, enquanto o outro a vivencia como um senso avassalador de rejeição e inferioridade. A síndrome é a mesma. Os sintomas são os mesmos, mas a origem, os trilhos por onde transitam a pulsão e pelos quais seu patos é constituído, são totalmente diferentes. A intervenção clínica precisa considerar essas diferenças, pois cada um desses pacientes está se relacionando com seu patos de maneira única. É por isso que Martins nos chama a rejeitar o reducionismo biológico, que considera apenas o aspecto físico ou mensurável do sofrimento. Para construirmos uma psicopatologia mais ampla e humana, o que Francisco Martins propõe, então, é uma psicopatologia que não se limite a enquadrar o sofrimento em categorias diagnósticas estáticas. Ele nos desafia a considerar o indivíduo em sua totalidade, não apenas como um conjunto de sintomas, mas como um ser humano que tem uma história, relações interpessoais e que busca significado. Martins nos lembra da importância de escutarmos nossos pacientes e compreendermos a subjetividade por trás de seu sofrimento. Vou compartilhar um último exemplo clínico para ilustrar essa abordagem mais ampla. Imaginem um paciente diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo, que te relata constantemente seus rituais de limpeza excessiva. Se focássemos apenas em eliminar esses rituais, perderíamos de vista o aspecto mais profundo do patos dele. Esses rituais podem ser uma tentativa de obter controle em um ambiente familiar, marcado pelo caos e pela violência psicológica. Se acolhermos essa história, torna-se possível construir uma relação terapêutica que não apenas busca reduzir os sintomas, mas também compreender e transformar a disposição afetiva que está por trás desses comportamentos. Finalizando, reduzir o patos a uma simples doença ou a um sintoma é uma simplificação inadequada da complexidade da experiência e do adoecimento humano. Francisco Martins nos convida a uma psicopatologia que reconhece a singularidade do patos de cada indivíduo e que valoriza a subjetividade como elemento essencial na gênese do sofrimento. Ao expandirmos nossa compreensão do patos para além dos limites do biológico e do meramente sintomático, construímos uma clínica mais acolhedora e transformadora, que auxilia nossos pacientes não apenas a diminuir a dor, mas a encontrar sentido nela e a mudar a direção de sentido do seu movimento afetivo, que contribui para o seu sofrimento. Espero que essa discussão tenha provocado reflexões importantes sobre nossa prática clínica. Estamos falando, no final das contas, de como compreender e acolher o sofrimento, que é, afinal, uma das tarefas mais nobres que podemos assumir como terapeutas. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para aprofundarmos esse debate nos próximos podcasts. Se você gostou dessas informações, deixe o seu like e nos ajude a construir esse canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal e aproveite e ajuste o sininho para receber todas as notificações. Assim, você tomará conhecimento de cada episódio novo. Eu sou Leonardo Ventura, médico, psiquiatra, mestre pela Universidade de Brasília e doutorando em Psicologia e Psicopatologia Clínica. Estaremos aqui toda semana com novos conteúdos no Explorando a Psicopatologia. Boa semana e até mais. Este podcast foi inspirado na obra do Dr. Francisco Martins, médico, psiquiatra e psicanalista, professor aposentado da Universidade de Brasília. Seu livro, Psicopatologia 1, Prolegômenos, foi publicado em 2005 pela editora PUC Minas em Belo Horizonte. Ele também é autor de vários outros importantes livros como Pulsão, Verbo e Tempo, As Metáforas de Freud, uma obra de 3 volumes, O Nome Próprio e Complexo de Édipo. Não deixe de se aprofundar nestas referências.